Nós vamos ver escoamento compressivo, exercício parte 5, tá? Nós vamos ver dois exercícios de escoamento em bocal CD, tá? Convergente e divergente, ok? Então vamos lá. O exercício 8 vai ser escoamento subsônico em um bocal CD com M menor que 1 na garganta. Tá? Se o MAC for igual a 1 aqui na garganta, ele tem dois tipos de escoamentos isentrópicos. Né? Um que ele vai ser subsônico ou ele pode ser supersônico. Vai depender da contrapressão. Tá? Se a contrapressão for maior que a pressão crítica, então ele se torna escoamento subsônico na saída. Se a contrapressão for menor que a pressão crítica, ele vai se tornar supersônico. Okay? Então aqui nós temos as condições de estagnação, P0 e T0. Vai ter uma contrapressão, uma diferença de pressão, tá? P0 menos PB, uma diferença positiva, para que ocorra um escoamento aqui ao longo desse bocal convergente e divergente, tá? Então nós temos a área da garganta, nós temos a área aqui na saída do bocal CD. Então, seja um bocal convergente e divergente, possui um escoamento isentrópico de ar em que temos as seguintes condições. A área na saída sobre a área da garganta é igual a 1,8, tá? Ou seja, a área da garganta é 80% maior que a área, a área na saída é 80% maior que a área da garganta. Pressão de estagnação, 930 kPa. E a temperatura de estagnação, 342 Kelvin. Tá? Em que A é a área na saída do bocal CD, a T é a área da garganta do bocal CD, P0 é pressão de estagnação, T0 é a temperatura de estagnação. O objetivo desse exercício é calcular algumas propriedades, levando em consideração que o escoamento de ar será isentrópico, subsônico na saída do bocal CD e sônico na garganta, M igual a 1. Tá? Considere que a área de saída vale 0,00153 m². Utilize as tabelas de relações isentrópicas. Tá? Bom, calcule. Letra A, o valor do número de Mach para que o escoamento seja isentrópico e subsônico na saída. B, a pressão mínima em kPa para que o escoamento seja isentrópico e subsônico na saída. Letra C, a temperatura em Kelvin para que o escoamento seja isentrópico e subsônico na saída. E letra D, a densidade do ar na saída em quilo por metro cúbico. E letra E, a área da garganta em metro quadrado. Ok? Letra F, a velocidade do som na saída do bocal CD em metros por segundo. Letra G, a velocidade do ar na saída do bocal CD em metros por segundo. Letra H, a vazão máxima do ar na saída do bocal em quilos por segundo. Letra I, a temperatura na garganta em Kelvin. Letra J, a pressão na garganta em quilopascal. Letra K, a densidade do ar na garganta em quilo por metro cúbico. E letra L, a vazão máxima na garganta em quilos por segundo. Letra A, o número de Mach para que o escoamento seja isentrópico subsônico. Existe uma tabela, tá, que eu não lembro, acho que eu não passei para vocês ainda, mas acho que eu mostrei para vocês que existe uma relação do número de Mach com a relação entre temperatura e temperatura de estagnação, pressão e pressão de estagnação, e relação de área e área crítica, conforme o número de Mach vai crescendo. Tá? Bom, ele deu que a relação entre a área e a área crítica vale 1,8. Tá? E aí, que no caso, eram as condições na saída. Então, a gente consegue determinar o número de Mach. Com o número de Mach, a gente consegue determinar as temperaturas e pressão na saída. Tá? Então, interpolando, tá, para o número de Mach, que está entre 0,34 e 0,36, já que esse 1,8 está entre 1,8229 e 1,7358.
Tá? Então, com isso, o número de Mach na saída vai ser 0,3453. Tá? B. A pressão mínima em kilopascal para que o escoamento seja isentrópico e subsônico na saída. Então, a gente vai pegar a mesma tabela, tá? Tem esses valores. Então, a gente vai ter esse P. Na verdade, é o P sobre o P0, tá? Então, eu coloquei só P aqui, ó, mas tomem cuidado. É P sobre o P0, que vale 930 kPa, tá? Menos esse valor aqui sobre essa diferença aqui, tá? O aqui do lado direito, tá? Fica igual, tá? Então, essa pressão na saída vai dar 856,4 kPa, beleza? Mesma coisa aqui, ó, letra C, a temperatura em Kelvin para que o escoamento seja isentrópico e subsônico na saída, tá? Mesma coisa aqui, na verdade é a relação de T sobre T0, tá? Então é o TE sobre T0, tá? A gente vai interpolar entre esses dois valores, a gente tem que colocar o T sobre 342, ok? E aqui fica a mesma coisa, tá? Porque aqui nós estamos pegando a relação de área. Então essa temperatura na saída vai dar 334 Kelvin. Eu deixei aqui só para indicar que, na verdade, nós estamos procurando o TE, mas aqui fica TE sobre T0, tá? D. Densidade do ar na saída em quilo por metro cúbico. Então, ó, nós temos a pressão e a temperatura, que nós calculamos, determinamos através da tabela. A gente acha a densidade de 8,934 kg por metro cúbico. Letra E, tá? A área da garganta em metro quadrado. Foi dada a área da saída, tá? Temos a relação entre a área da saída e a área da garganta, que vale 1,8. Consequentemente, a área da garganta vale 0,00085 metro quadrado. Ok? Então, nós temos essa relação aí entre um e o outro. Ok? E aí a gente consegue determinar a área da garganta. Letra F. A velocidade do som na saída do bocal CD em metros por segundo. Então, ó, a velocidade do som, raiz de KRT, no caso aqui, a temperatura de saída, né, o 334. Então, a velocidade do som vai dar 366,3 metros por segundo. Letra G. A velocidade do ar na saída do bocal CD em metros por segundo. Nós temos o número de Mach, que foi interpolado, queremos achar a velocidade do ar, temos a velocidade do som, multiplica um pelo outro, vai dar 126,5 metros por segundo, ok? Letra H, a vazão máxima do ar na saída do bocal em quilos por segundo, tá? Então, ó, a vazão máxima vai ser a densidade, vezes a velocidade, vezes a área, tudo na saída, tá? Nós temos o valor da densidade, da velocidade e da área na saída. Então, essa vazão máxima vai dar 1,729 kg por segundo. Letra I, tá? A temperatura na garganta em Kelvin. Tá? Então, agora, ó, nós vamos tirar a relação entre a temperatura de estagnação e a temperatura na garganta, considerando um Mach igual a 1 na garganta, por isso que não tem um Mach aqui, senão teria um Mach, aqui, na verdade, a temperatura de estagnação sobre uma temperatura qualquer, numa seção qualquer, é essa relação aqui, vezes o Mach ao quadrado, tá? Mas como é na garganta, que vai ser a condição crítica, o Mach vale 1. Então, a temperatura na garganta vai valer 285 Kelvin. Letra J, pressão na garganta. A mesma coisa, tá? Tudo que está sendo considerado aqui para a garganta é para Mach igual a 1. Tá? Então, P0 sobre pressão na garganta, tem essa relação aqui, temos o valor de 930 que foi dado, tá? E aí a pressão na garganta vale 491,3 kPa. Letra K, a densidade do ar na garganta em quilo por metro cúbico. A gente usa a equação dos gases ideais, nós temos a pressão e a temperatura,
e a densidade vai dar 6,006 kg por metro cúbico, né? Um pouco maior que a densidade na saída do bocal CD, tá? Porque o escoamento fica mais comprimido. Letra L, vazão máxima na garganta. Então, ó, vazão máxima na garganta é a densidade vezes a velocidade do escoamento vezes a área da garganta. Lembrando que, ó, a velocidade do escoamento é igual à velocidade do som, que é igual a 1,4 vezes 287 vezes a temperatura na garganta, tá? A velocidade na garganta, a gente usa essa relação aqui, raiz quadrada de 1,4 vezes 287 vezes 285, que dá 338,4 metros por segundo. E aí a gente substitui os valores. A densidade na garganta, que nós calculamos, a velocidade que nós acabamos de calcular, e a área da garganta, que é essa aqui. Tá? A vazão máxima vai dar 1,728 kg por segundo. O outro lado deu prece, que 1,729, aqui 1,728. Tá? É praticamente a mesma coisa, por causa que nós estamos usando 4 algarismos significativos de um modo geral. Tá? Então dá uma pequena diferença normal. Bom, então nós vimos o caso bocal CD com MAC menor que 1, tá? Na saída. E agora a gente vai ver um exercício 9, escoamento bloqueado em um bocal CD com MAC maior que 1 na saída, tá? Vai ser escoamento supersônico, ok? Bom, temos o bocal, mesma coisa, as condições de estagnação aqui, o escoamento parado, a garganta, a saída e a contrapressão. Um escoamento isentrópico de ar ocorre em um bocal convergente-divergente, em que a temperatura de estagnação T0 é de 375 Kelvin e a pressão de estagnação P0 é de 1000 kPa. A área do bocal CD no plano de saída E vale 0,00125 m², e a pressão traseira de projeto, PE, vale 96 kPa, e a contrapressão vale 72 kPa. O escoamento na saída será supersônico, tá? Depois eu comento esse detalhe aqui, ok? Determine, letra A, temperatura crítica em Kelvin, B, a pressão crítica em kPa, letra C, a densidade crítica em kg por metro cúbico, D, a velocidade crítica em metros por segundo, E, a pressão na saída em kPa. Letra F, o número de Mach na saída do bocal CD, G, a temperatura na saída do bocal CD, H, a densidade na saída do bocal CD, letra I, a velocidade do som na saída do bocal CD, letra J, a velocidade do ar na saída do bocal CD, K, a área crítica em metro quadrado, e L, a vazão máxima na garganta em quilos por segundo. Então, percebam assim, que basicamente são as aplicações das fórmulas, né? Letra A, temperatura crítica em Kelvin, tá? Então, é o que vai acontecer na garganta, ok? Então, ó, relação entre temperatura, estagnação e temperatura crítica, tá? Foi dada as condições de estagnação, tá? Temperatura de estagnação, temperatura crítica vai valer 312,5 Kelvin. Letra B, pressão crítica na garganta em kPa. Temos a relação entre a pressão de estagnação e a pressão crítica. A pressão de estagnação vale 1000 kPa, então a pressão crítica vale 528,3 kPa. Tá? Grava esse número aí. Pressão crítica vale 528,3 kPa. Letra C, a densidade crítica. Tá? A gente usa as condições críticas, tá? Temos a pressão crítica e a temperatura crítica, tá? Pressão e temperatura. E a gente determina a densidade crítica, que vale 5,226 kg por metro cúbico. Ok? Letra D, a velocidade crítica em metros por segundo. Ó, de novo, igual ao do exercício anterior, na garganta o número de Mach vale 1. Tá? Então, a velocidade crítica é igual à velocidade do som, que é igual a raiz KRT, asterisco. Tá? Substituindo os valores, essa velocidade crítica vai dar
354,3 metros por segundo, beleza? Tá, então, falou de condição crítica, é para número de Mach igual a 1. Letra E, pressão na saída em kilopascal. Muito bem. A contrapressão vale 72 kPa. Já é menor que a pressão crítica, que vale 528,3 kPa. Tá? Mas a pressão de projeto, a pressão na saída do bocal, foi determinada como que fosse 96 kPa. Tá? Então, a gente mantém as condições de projeto, tá? Que são mais favoráveis que a contrapressão. Tá? Quer dizer, você tem uma pressão maior, não precisa dimensionar para uma contrapressão de 72, deixa a pressão de projeto. Tá? Letra F, o número de Mach na saída do bocal. Tá? Então a gente tem a pressão de estagnação e a pressão de saída no bocal, tá? Relacionado com o número de Mach. Então, ó, 1000 sobre 96, a gente vai determinar o número de Mach na saída, que dá 2,183, tá? Escoamento supersônico. Letra G, a temperatura na saída do bocal CD em Kelvin. Nós temos as relações isentrópicas entre temperatura de estagnação e a temperatura numa seção qualquer, tá? Temos a temperatura de estagnação, o número de Mach na saída, a temperatura na saída vai ser de 192 Kelvin. Letra H, a densidade na saída do bocal CD. Tá? Nós temos a pressão na saída, temos a temperatura na saída, a gente determina a densidade que dá 1,742 kg por metro cúbico. Ok? Letra I, a velocidade do som na saída do bocal, tá? Raiz de KRT, né, que deu até o 192, a velocidade do som é 277,8 metros por segundo. E letra J, tá? Velocidade do ar na saída do bocal CD. Nós temos o número de Mach, temos a velocidade do som calculado no item anterior, e aí a velocidade na saída do bocal CD vai ser de 606,4 metros por segundo, ok? E letra K, a área crítica em metro quadrado. Então, ó, nós temos a relação, nós temos a área de saída relacionada com a área crítica, que relaciona com o número de Mach na área, na seção de saída, tá? Já que para a área crítica o número de Mach vale 1, né? Aqui seria 1 ao quadrado, né? Mas não tem. Substituindo os valores, tá? Essa área crítica vai dar 0,0006329 metro quadrado. Tá? Menor que a área, menor que essa área de saída, né? Tinha que ser. Letra L, a vazão máxima na garganta em quilos por segundo. Então, a gente vai pegar as condições críticas, tá? A densidade crítica, a velocidade crítica e a área crítica. A vazão na garganta vai ser de 2,261 kg por segundo. Tá? Essa também vai ser a vazão máxima na saída do bocal CD. Ok? Bom, é só. Acabou agora.